Para ministrar, essa noite é noite de recomeço para algumas pessoas. Então, meu irmão, em nome de Jesus, que você faça desta noite uma noite de recomeço, amém? Eu não sei o que foi destruído, eu não sei quais foram os planos que foram frustrados, eu não sei quais foram as situações na sua vida que foram interrompidas, mas o Senhor manda dizer para você nessa noite, é noite de recomeço. Glória a Deus, querido, glória a Deus, querida. E quando nós estamos com o Senhor, quando nós estamos com Cristo, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos habilita. Pastor, mas é tão difícil recomeçar de onde eu parei. É tão difícil, pastor, retornar de onde eu estagnei. É difícil para você, é difícil para mim, é difícil para nós, na nossa limitação humana, na nossa força. Mas se o Senhor está no barco, a vitória já é tua, em nome de Jesus. Levanta a tua mão para o Senhor e diga: a vitória já é minha, em nome de Jesus. Então aplauda mais uma vez bem forte ao Rei. Nós estamos em um culto de adoração ao Senhor. Faz uma coisa, já cumprimenta essa pessoa bonitona que está do seu lado aí, sai do teu lugar. Dê a paz do Senhor Jesus para essa pessoa da direita, para essa pessoa da esquerda, para essa pessoa que está atrás de você, para essa pessoa que está na tua frente. Cumprimenta aí, sai do teu... mas dá aquele sorriso também, amém? Isso, é o cumprimento com o sorriso também, tem que dar aquele sorriso, em nome de Jesus, isso. Glória a Deus, é porque é nessa união, é nesse espírito, é nesse mover que Deus ele vai liberando bênçãos. Enquanto você está sorrindo, cumprimentando essa pessoa, Deus está derramando bênçãos sobre a tua vida. Eu creio nisso, eu creio nessa palavra, amém? Então creia, amado, quando você está apertando a mão. Às vezes a gente pensa que a bênção do Senhor é só quando a gente ora, né? Mas não é só quando você ora, não é só quando você jejua, não. Quando você está em unidade com os teus irmãos, quando você está unido aqui com os teus irmãos, quando você está em adoração, nesse mover espiritual de adoração, é aí que Deus ele vai liberando bênção sobre as nossas vidas, amém? Deixa eu perguntar uma coisa, quantos vieram aqui para ouvir a palavra do Senhor? Diga glória a Deus. Eu não tenho dúvidas, né? Eu acho que a gente poderia até encerrar o culto agora, diante do quanto Deus está falando conosco através da adoração, através dos louvores. Eu tenho certeza que o Senhor já está ministrando o teu coração. Mas Deus trouxe você aqui para falar com você também, através da palavra. Você acredita nisso? Amém? Você acredita nisso? Deus tem uma palavra. Então vira para essa pessoa que está ao teu lado e fala assim para ela: Deus tem uma palavra para você, meu irmão. Mas fala assim, né? Assim, de maneira doce, de maneira suave. Bota um sorriso suave no rosto e fala para ele, fala para ela: Deus tem uma palavra para você, meu irmão. Amém? Glória a Deus. Então pega a palavra de Deus, pode tomar o teu assento, senta aí no seu lugar, por favor. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para quem? E assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha... Coisa linda demais. Por quê? Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcança. Mas demais. Canta de novo, vai. Levanta a mão. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu corpo. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz.
Jesus. Então chora nos pés do Senhor e receba aí em nome de Jesus. Amém? Pode aplaudir bem forte a Jesus. Vamos lá. Lucas capítulo de número 9. Evangelho de Lucas, capítulo 9. Pastora Bárbara, dá uma olhadinha lá dentro, ver se tem alguém voando lá. Se tiver, pede para vir para o templo agora. Agora é o momento da gente ouvir a palavra. E o momento da palavra é momento de reverência, momento de você estar ligado. Eu posso dizer uma coisa para você, você tem toda a liberdade para dar glória a Deus aí, tá? Dá glória a Deus aí para ouvir, vai. Dá glória a Deus para ouvir se o povo de Bangu é animado mesmo. Dá glória a Deus aí, vai. Você tem toda a liberdade para dar glória a Deus, tá? Teu glória a Deus não me atrapalha. Mas a partir de agora, a partir desse momento, você não vai conversar. Você não vai permitir que distrações venham roubar a semente da palavra do teu coração. Porque a palavra de Deus é a semente, né? Que todos os dias o Senhor Ele vai lançando no nosso coração, a fim de transformar a nossa vida. Lembra do que Paulo falou em Romanos? Onde ele diz, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de... Quem quer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Levanta a mão. Mas para a gente viver essa boa, perfeita e agradável vontade, o que é necessário? Que o nosso entendimento seja renovado. E como é que o entendimento é renovado? Através de sementes. Todo dia o Senhor vai lançando uma semente na minha terra. Todo dia o Senhor vai me ministrando. Todo dia o Senhor vai falando comigo. E aí através de cada semente, através de cada palavra, meu entendimento vai sendo renovado. Minha visão vai mudando. E eu vou entendendo o propósito de Deus. Eu vou me enquadrando, eu vou me encaixando. E as coisas começam a acontecer. É desse jeito. E a palavra que você vai ouvir hoje, eu tenho dito muito isso, né? Que agora Deus está mudando o meu jeito de pregar. Eu estou mais conversando do que pregando. Então a conversa que a gente vai ter hoje, o bate-papo que a gente vai ter hoje, vai ser uma semente que o Senhor vai lançar no teu coração. Então que você receba, que essa semente caia numa boa terra, em nome de Jesus. Lucas capítulo 9, versículo 57. Lucas, Evangelho de Lucas capítulo 9, verso 57, diz assim a palavra de Deus. E aconteceu que indo eles pelo caminho lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores, aonde tu for, eu vou estar junto. E disse-lhe Jesus: olha, as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Tipo, pensa bem, hein? Versículo 59, e disse a outro, e aqui que eu quero que você comece a se atentar. E disse ao outro, o que, igreja? Segue-me. Amém? Esse outro é você. Pode dar glória a Deus aí? Esse outro sou eu. E disse ao outro, segue-me. Mas ele respondeu, olha a resposta que ele deu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: olha, deixa os mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Glória a Deus. Então o camarada recebeu uma palavra, né? Mais do que uma palavra, ele recebeu uma ordenança, ele recebeu uma direção. Ele ouviu da boca do próprio mestre dizendo: segue-me. Só que no momento em que ele recebe essa palavra, qual é o impulso dele? Qual é a primeira reação dele? Senhor, deixa-me enterrar meu pai. Deixa eu resolver essa questão. Deixa eu resolver esse problema. E aí depois eu vou. Aí Jesus ele vai insistir. Ele não vai se deixar levar por aquilo que aquele homem falou. E ele vai dizer assim: mas Jesus lhe observou no versículo 60. Deixa os mortos enterrar os seus mortos. Porém você que está vivo, você que está recebendo o chamado, você que está recebendo a palavra, vai e anuncia o reino de Deus. Glória a Deus. Você acredita que Deus vai falar com a gente através dessa palavra? Quem crê? Faz uma coisa então, estenda a mão aqui para frente, fecha os olhos. Começa a orar pela minha vida agora.
A gente já ministrou tanto você, a gente já liberou palavras sobre você. Então agora, ora pela vida do pastor. Pede assim: Senhor, usa a boca desse homem, usa a boca do teu servo para falar comigo nesta noite. Que essa palavra não seja mais uma palavra apenas, mas seja a palavra da mudança, da virada de chave, da renovação do entendimento. Vai falando com Deus agora isso, vai pedindo aí, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que estas palavras não sejam simplesmente palavras soltas, que aquilo que vamos falar, aquilo que vamos dizer não sejam simplesmente palavras, ó Deus, que o vento vai levar e o esquecimento, Senhor, e no esquecimento vai se perder, não, mas que esta palavra seja uma palavra de vitória, uma palavra de direção, uma palavra de renovação e transformação na mente e no coração de cada pessoa nesta noite. Então vai jogando por terra agora todos os impedimentos e barreiras e obstáculos, tudo aquilo que tentar se opor a esta palavra. Fala com cada um poderosamente, é o que nós oramos, te pedimos e com fé te agradecemos, em nome de Jesus. E todos digam amém. Jesus, diga graças a Deus. Vamos aplaudir mais uma vez aí a Jesus, que Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo louvor, amém? Eu quero começar essa ministração, essa palavra, ou essa conversa, como você preferir, te passando uma constatação surpreendente. Uma constatação que não apenas eu fiz, mas várias pessoas, vários pastores tiveram. Pastor, e que constatação é essa? A constatação de que a maior parte das pessoas que não seguem a Cristo, a maior parte das pessoas que não caminham com o Senhor, são pessoas que admiram Jesus. Você sabia disso? A grande maioria das pessoas que não servem a Jesus são pessoas que admiram Jesus, são pessoas que respeitam a mensagem de Jesus, a palavra de Jesus, são pessoas que têm reverência, a ponto de passar na porta de uma igreja evangélica e fazer o sinal da cruz, a ponto de que quando entra numa igreja evangélica, a pessoa faz rezas, e ela tem toda uma reverência. São pessoas que, apesar de não servirem a Jesus, concordam com os ensinamentos dele. Mas olha que constatação: apesar da simpatia, do apreço, do respeito, apesar até mesmo do reconhecimento de que não há outro caminho, de que não há outro Senhor, ainda assim tem pessoas que não seguem Jesus. É estranho isso, né? Como é que pode a pessoa ter respeito por Jesus, admiração por Jesus? Como é que pode a pessoa, ela saber que Jesus é o caminho, reconhecer que Jesus é Deus, mas ainda assim não segui-lo? É chocante isso. Só que o que mais me choca acerca dessa verdade é que a razão pela qual essas pessoas não seguem Jesus, o que faz com que estas pessoas não caminhem com Cristo, não é a intolerância ou a rebeldia, não. Mas sabe por que essas pessoas não seguem a Cristo? Elas não seguem a Jesus por algo chamado adiamento espiritual. O que faz com que uma pessoa reconheça Jesus, admire Jesus, concorde com Jesus, respeite Jesus, mas não siga Jesus? O que faz com que as pessoas tenham essa atitude? A resposta que o Espírito Santo me deu foi essa: é por causa do adiamento espiritual. Houve um tempo em que, sei lá, seja pela dureza dos ensinamentos, ou seja, pelo fato das pessoas se acharem impuras demais, pelo fato das pessoas se acharem distantes demais do ideal, houve um tempo em que as pessoas simplesmente rejeitavam o Evangelho. As pessoas diziam: não, eu não posso servir a Jesus porque eu sou muito pecador, eu não posso servir a Jesus porque eu tenho muita coisa para mudar e eu não consigo. Houve um tempo em que as pessoas rejeitavam Jesus por isso. Só que o grande problema do ser humano nos dias atuais, nos tempos de hoje, não é a aceitação, ou o problema não é nem dizer não para Jesus. As pessoas não dizem não para Jesus. O problema é que em vez da gente dizer não, a gente diz depois.
O problema da nossa geração não é negar Jesus. Não é dizer para Jesus, Jesus, eu não te quero. Não, as pessoas dizem, não, eu te quero. O problema da nossa geração não é as pessoas dizerem, não, eu não concordo com a palavra, eu não concordo com a Bíblia. Não, nada disso, pelo contrário, as pessoas concordam. O problema não é dizer não. O problema é que a nossa geração diz para Jesus o quê? Depois. Espera mais um pouquinho. Agora não dá. Já vou. Esse é o grande problema. Porque apesar de depois não ser uma negativa, quando você fala depois, você não está dizendo não. Mas apesar de depois não ser uma negativa, o que o depois significa? Quando eu digo depois para alguém, significa que aquilo não é minha prioridade. Ah, fulano vai fazer isso para mim, ah, tá, depois eu faço. Eu não estou dizendo não, mas eu também não estou fazendo agora. Por que eu não estou fazendo agora? Porque não é a minha prioridade. Se uma pessoa ferida pede por socorro, se uma pessoa faminta pede comida, ou se um pai chama pelo filho, e em ambos os casos, as pessoas dizem, ah, depois. Ah, eu estou com muita fome, você pode me dar um prato de comida? Ah, tá, depois eu te dou. Ah, eu estou passando mal, eu estou doente, você pode me ajudar? Ah, tá, depois eu faço. Ah, pá, o filho, vem cá, estou precisando de você. E o filho diz, não, pode deixar, pai, depois eu vou. Se a pessoa está dizendo depois, o que isso significa, gente? Significa que aquilo que a pessoa está pedindo não é essencial. Significa, indiretamente, é como que se a dor do ferido, é como que se a fome do faminto, é como que se a urgência do pai não fosse importante e pudesse esperar. Então, já que eu reconheço, já que eu entendo que pode esperar, já que eu entendo que não é a minha prioridade, eu digo o quê? Depois. Porque eu não estou dizendo nem não, mas também não estou dizendo sim agora. Depois. Quando eu tiver um tempo na minha agenda, quando eu tiver um tempo dos meus compromissos, das minhas responsabilidades essenciais, depois. Aí eu vou. Aí eu faço. Depois. Aí eu vejo se dá ou não. Queridos, a primeira revelação e o primeiro grande ensinamento que essa palavra trouxe ao meu coração e que nos traz nessa noite é que o verdadeiro discípulo, quem aqui é discípulo de Jesus? Levanta a mão. Quem aqui é seguidor de Jesus? Levanta a mão. Você sabe qual é o primeiro ensinamento que essa palavra nos traz? Que o verdadeiro discípulo, o verdadeiro seguidor, o verdadeiro servo de Deus, não é somente aquele que serve. O verdadeiro servo, ele não somente serve. Porque servir, queridos, muitos servem. E muitos servem como? De várias maneiras, das maneiras que lhe convém. Então a grande questão, o que caracteriza um verdadeiro servo não é servir, porque a pessoa ela pode servir, ela pode obedecer. Mas o verdadeiro servo, o que define uma pessoa como verdadeiro seguidor de Jesus não é só servir, mas é servir imediatamente. Eu posso ouvir um glória a Deus aí? Esse é o verdadeiro servo. O servo valoroso. O servo a qual o Senhor ampara, a qual o Senhor sustenta, a qual o Senhor se alegra. Porque volto a dizer, servir, todo mundo serve. Mas como é que as pessoas servem? Falando depois. Ah, agora não dá porque eu tenho um compromisso sério. Como que se servir a Jesus não fosse sério? Mas as pessoas elas colocam outras prioridades acima de Jesus, fazendo com que apesar de Jesus ser a coisa mais importante do universo, ele fique para depois.
Então o que caracteriza um servo de verdade? O verdadeiro servo não é aquele que serve, mas o verdadeiro servo é aquele que serve de imediato. Sabe aquela pessoa que tem a capacidade de largar qualquer coisa, por mais importante que seja, mas a pessoa tem a capacidade de deixar o que ela está fazendo para ouvir a voz de Deus? Sabe essa pessoa? Sabe aquela pessoa que está ocupada nos seus afazeres, mas de repente o Senhor fala com ela, ela para tudo o que ela está fazendo, ela diz: opa, Deus está falando comigo, Deus está me dirigindo, peraí. E a pessoa, ela se volta para o Senhor. Esse é aquele que ouve a Deus, que serve a Deus verdadeiramente. Pessoas, por exemplo, como os discípulos, né? Que numa certa feita foram convidados, inclusive é o nome da nossa igreja, né? Eles foram convidados pelo próprio Senhor Jesus a se tornarem pescadores de homens. A partir de hoje vocês não vão pescar somente peixes. A partir de hoje vocês não vão ter somente o mar como terreno. Mas vinde após mim, e a partir de hoje eu vos farei pescadores de homens. Amado, quando os discípulos ouviram esse chamado, eles não pensaram duas vezes. Eles não pensaram na quantidade de peixes que eles iriam deixar de pescar. Eles não pensaram na quantidade de problemas que aquilo poderia acarretar. Eles não pensaram nas circunstâncias negativas que aquela proposta poderia trazer, não. Eles não pensaram em desculpas. Eles não deixaram para depois. Eu posso ouvir um glória a Deus aí? Peraí, Jesus, é para ser pescador de homem? Peraí, eu vou largar a rede agora, eu vou largar o barco agora, porque quem está me chamando não é o homem, quem está me chamando é o Senhor. Eu vou te seguir. Glória a Deus, amados. Não pensaram duas vezes. Imediato. Jesus falou, eles largaram tudo para segui-lo. Quer um outro exemplo? A gente até pregou sobre ele semana passada, Eliseu. Quando Eliseu entendeu que a capa de Elias sobre ele era um chamado, quando Eliseu entendeu que Deus estava chamando ele para um propósito maior, queridos, ele não pestanejou. Ele se desfez de tudo, se desvencilhou de tudo que poderia servir de desculpa. Diga comigo, desculpas. Repita essa palavra comigo, desculpas. Pois é, Eliseu, ele vai se desfazer de tudo que poderia servir de desculpas. E ele foi, e ele se lançou, e ele mergulhou, ele foi imediatamente. Quem entende isso aqui, diga glória a Deus. Só que quantos de nós, queridos, quantos de nós, diferentes do Eliseu, diferente dos discípulos, quantos de nós, que em vez de nos lançarmos, em vez de ouvirmos, em vez de obedecermos, em vez de estarmos prontos para atender, quantos de nós temos nos profissionalizado em desculpas? Amado, o cristão dos dias de hoje se tornou um profissional em dar desculpas. Quantos de nós estamos nos profissionalizando por meio de desculpas legítimas? Eu não estou falando de desculpa esfarrapada, não. É desculpa legítima, é coisa importante. Mas por causa de desculpas legítimas, temos deixado tudo para depois. Inclusive Jesus. Por causa de desculpas legítimas, temos deixado tudo para logo mais, para quando der. Ah não, quando der. Inclusive o Senhor. Queridos, tem pessoas que são tão profissionais na arte de procrastinar, são tão profissionais a ponto de para tudo ter uma desculpa. Eu tinha um amigo, a pastora Bárbara vai lembrar dele, pastor, muitos anos atrás, camarada, homem de Deus, uma bênção, gente boa, muito bacana, muito legal, uma pessoa
prestativa. Mas sabe qual era o apelido dele? Pelo apelido você já vai entender. O apelido dele era Batalha. Batalha espiritual. Quando ele chegava na igreja, e ó, o Batalha está chegando, né, pastora? A pastora lembra, antigo isso. E ó, chegou o Batalha. Então só pelo apelido você já deve entender o porquê. Porque sempre que ele se comprometia em alguma coisa, na maioria das vezes a coisa dava errada. E tudo para ele era uma batalha espiritual. Ô pastor, tudo bem? Poxa, você não foi? Rapaz, você não sabe a batalha espiritual que eu passei. Você não sabe o problema. Olha, o pneu do carro furou. Quando eu consertei o pneu, os sinais todos ali apagaram as luzes. Quando voltou a luz, eu fiquei esperando. Quando voltou a luz, anoiteceu. Amado, eram coisas do arco da velha que acontecia com aquele pastor. Quando a gente se comprometia e a coisa dava errada, a gente já sabia. Ele já vai vir com aquela desculpa preparada. Amém, amados? Desculpas legítimas. O que é uma desculpa legítima? É até uma desculpa que procede. É até uma desculpa que tem fundamento. Não é porque tem aquelas desculpas esfarrapadas, né? Mas é vir com desculpa legítima, coisa séria. Mas desculpas legítimas que justificavam a incapacidade de priorizar o que era prioridade. Quem está entendendo, pastor? Diga glória a Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você sabe qual é o grande problema? Você sabe qual é o grande problema da gente viver a nossa vida dando desculpa para tudo? Principalmente para Deus? Você sabe por que é ruim você viver uma vida inteira? Para tudo você dá desculpa. Sabe por que é ruim isso? É porque as nossas desculpas, elas têm tudo para se tornar desobediência. Diga comigo, as minhas desculpas têm tudo para se tornar desobediência. Pastor, e por quê, pastor? Porque desculpas legítimas são tentativas de justificar o injustificável. Repita isso comigo. Desculpas legítimas são tentativas de justificar o injustificável. Sabe aquela... Eu vou te dar um exemplo de desculpa legítima. Ah, pastor, eu trabalho muito. Ô pastor, eu acordo cedinho, pastor. 3 horas da manhã, pego o ônibus cheio, lotado. Aí pego 3 conduções. Quando eu passo 4 horas no trânsito para ir. Eu passo 6 horas no trânsito para voltar. E quando eu chego em casa, eu chego morto. O que é isso? É uma desculpa legítima. Caramba, é verdade, ele não está mentindo. É verdade. Isso é uma desculpa legítima. Você quer ver uma outra desculpa legítima? Ah, pastor, eu não tenho tempo. Pastor, eu tenho que cuidar do filho, eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que cuidar da comida, eu tenho que cuidar disso, eu tenho que cuidar daquilo. E a pessoa vai, e é isso aí. E não é mentira, não. Não é mentira. Se você for lá, a pessoa está lá. Eu não tenho tempo. Você quer ver uma outra desculpa legítima? Ah, pastor, eu ganho muito pouco. Ah, eu tenho uma vontade de ser fiel, pastor, mas eu ganho tão pouco. Eu ganho tão pouco, pastor, que não dá para ser fiel. Porque se eu for fiel com o pouco que eu ganho, vai faltar para mim. É uma desculpa legítima. Outra desculpa legítima. Ah, pastor, eu tenho família. Quando eu era solteiro, eu tinha mais tempo, a coisa... Mas agora que eu estou casado, agora que eu casei, a coisa complicou. Amado, você sabe o que é isso? As desculpas legítimas são nada mais, nada menos do que tentativas de validar ou de amenizar a falta daquilo que a gente deveria cumprir. Sabe por quê, amados? Porque quando a gente tem outras prioridades, a gente trabalha muito, mas a gente mesmo trabalhando faz. A gente ganha pouco, mas mesmo ganhando pouco, a gente compra o iPhone 20, 27, sei lá enquanto está o iPhone. Eu ganho pouco, pastor, mas eu comprei o iPhone 30. Eu ganho pouco, pastor, mas eu comprei o Samsung S300. São desculpas legítimas que tentam justificar o injustificável. Eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho disposição, eu estou cansado. Mas se marca um passeio, é o primeiro a chegar. Se marca um churrasco, é o primeiro a estar. Amém, amados?
Quando Jesus ele disse, lá em Mateus capítulo 4, versículo 19: vinde após mim, porque foi isso que Jesus disse para eles: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Quando Jesus ele disse isso, o que Jesus, mais do que a obediência, o que Jesus estava esperando? Olha aqui para mim. Quando Jesus olhou no olho daqueles homens e disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens, mais do que obediência, você sabe o que Jesus estava esperando? Jesus estava esperando ser a prioridade deles. Glória a Deus, amado. Quando Jesus disse: vem que eu vou te fazer pescador, Jesus sabia que eles iam obedecer, mas será que eles vão vir agora? Será que eles vão largar agora? Será que eu vou ser a coisa mais importante para eles nesse momento? Era isso. Então, mais do que obediência, o que Jesus estava esperando era ser a prioridade. No texto que a gente leu aqui no início, em Lucas 9, o que Jesus ele disse para aquele homem? Ele disse: siga-me. Pois é, quando Jesus disse siga-me, o que Jesus, mais do que a obediência dele, o que Jesus queria? Jesus não queria só a obediência, Jesus queria a prioridade. Queridos, e quando Jesus ele diz aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 33, e você conhece muito bem esse texto, o que Jesus diz lá? Buscai primeiro o reino de Deus, e todas as demais coisas vos serão. Amados, quando Jesus ele diz buscai primeiro, o que Jesus quer? Jesus que ele quer que você obedeça, porém mais do que obediência, Jesus ele quer ser a tua prioridade. Diga glória a Deus. Olha aqui para mim, amados. Quando ele diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus ele não está querendo o seu dinheiro, Jesus ele não está querendo as suas riquezas, Jesus ele não está querendo os seus sonhos. Quando ele diz me busca primeiro, ele não está querendo o que você tem, ele só quer ser a prioridade na tua vida, porque quando ele é a nossa prioridade, todas as coisas dão certo. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor. Quando Jesus é a minha prioridade, Ele vai à minha frente. Jesus ele vai na frente da vida daquele que coloca Ele como prioridade, porque com a mesma medida com que você mede, você será medido. Quando você está doente, você quer que Jesus priorize a tua saúde. Ah, Jesus me cura. Ah, Jesus, tu és o médico dos médicos, me cura, Jesus. Você não quer assim ou não? Quando você está doente, você quer que Jesus priorize a tua cura. Quando você não tem dinheiro, você quer que Jesus priorize. Jesus, abre a porta, eu estou desempregado, eu preciso pagar a conta, o Senhor é fiel, abre a porta. E se Ele fala para você: ah tá, depois, você fica desesperado, não aguenta esperar um dia. Pois é, a gente quer que Jesus priorize os nossos problemas, a gente quer que Jesus priorize as nossas necessidades, mas qual é o grau de prioridade que eu estou dando para Ele, para a obra dEle, para a vontade dEle, para os propósitos dEle na minha vida? Volto a dizer, apesar de Mateus 6,33 ser um versículo onde se fala muito de dízimo, de oferta, de fidelidade, apesar de Mateus 6,33 ser um versículo ótimo para ensinar as pessoas acerca da fidelidade, quando ele diz buscar primeiro o reino de Deus, ele não está pedindo o teu dinheiro primeiro, ele não está pedindo a tua riqueza primeiro, ele não quer a tua casa primeiro, ele quer ser a tua prioridade. Ele quer que quando você levante da cama, a primeira coisa que você pense é Ele. Ele quer que quando você se sente para comer, a primeira coisa que você pense é nele. Que quando você recebe o teu salário, quando você vai trabalhar, quando você vai estudar, quando você precisa tomar uma decisão, que a primeira coisa que passe pela tua cabeça seja Ele. E não tem sido. Senão papai não dava essa palavra para a gente pregar hoje aqui, queridos. Quando Jesus ele disse, buscai primeiro o reino de Deus, Ele só quer uma coisa: eu quero ser o primeiro na sua vida.
Deus te trouxe aqui nesta noite, nesta igreja, e Ele está usando a boca desse pastor para falar para você, amado, que a tua vida só vai começar a andar, a tua vida só vai se resolver quando você fizer de Deus, quando você fizer de Jesus, e quando você fizer do teu propósito a prioridade da tua vida. Enquanto Jesus não for prioridade, a tua vida vai continuar da mesma forma. Aí a gente cai no texto que a gente leu. Aí a gente cai no texto que a gente leu no início. Quando Jesus ele diz aqui em Lucas 9: siga-me. Quando ele diz isso, o que ele estava querendo daquele homem? Ele não estava querendo um escravo. Siga-me para ser meu escravo. Jesus não precisa ter ego. Jesus não tem ego para ser afagado. Mas quando Jesus ele disse para aquele homem: siga-me, Jesus está dizendo: siga-me, porque se você me seguir, você vai estar fazendo de mim a sua prioridade. Glória a Deus, queridos. Só que em vez de obediência imediata, olha aí, em vez de ele dizer: não, Senhor, ok, estou te seguindo agora, é para já. Em vez de obediência imediata, o que ele vai falar? O que ele vai dar? Uma desculpa. Uma desculpa o que, igreja? Legítima. Caramba, pai. É uma desculpa legítima, né? Volta comigo no texto. Evangelho de Lucas, capítulo 9. Vamos lá. Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 9. Versículo de número 59. E disse a outro, esse outro é eu, você, todos nós, somos todos nós. E disse a outro, o que ele disse? Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, é o seguinte, Senhor, sabe como é que é? Deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Glória a Deus, igreja. Olha aqui para mim, vamos lá. Sepultar o pai era importante? Sim ou não, igreja? Claro. Oxe. Claro que é. Jesus era insensível? Sim ou não, igreja? Sim, vamos, participa comigo. Jesus era insensível, igreja? Sim ou não? Não. Jesus era alguém sem noção? Sim ou não, igreja? Não. Sepultar o pai era importante. Jesus não era insensível e muito menos sem noção. Mas se Jesus não era nada disso, por que no versículo 60, mesmo diante da resposta do homem, por que Jesus insistiu? Você percebeu? Jesus poderia ter dito assim: ah não, você vai enterrar teu pai, então vai lá, pode ir, está certo. Mas o camarada deu aquela justificativa, mas Jesus ainda insistiu. Olha aqui, ó, capítulo 9, versículo 60. Mas Jesus lhe observou, dizendo: deixa os mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Parece que Jesus está sendo insensível com isso. Porque mesmo o camarada explicando o problema, justificando, trazendo ali uma desculpa, né? Uma desculpa, né? Ali contundente, Jesus parece que não ouviu o que ele falou. Tá bom, tem o teu pai para enterrar, mas deixa os mortos enterrarem os mortos e vai você pregar o evangelho. Glória a Deus, amado. Se Jesus não era insensível e nem sem noção, por que Jesus insistiu, igreja? Sabe por quê? Porque certamente quando esse homem falou de sepultar o pai, era como que se nas entrelinhas, ele estivesse dizendo assim: ah, Senhor, eu vou esperar meu pai morrer, meu pai está doente. Aí lá no futuro, né? Quem sabe, depois que meu pai morrer, que eu enterrar o meu pai, aí eu vou. Quando ele disse isso, é como se ele estivesse dizendo assim: deixa eu resolver os assuntos da família primeiro, porque vai ser complicado, o pai morreu, toda a burocracia, deixa eu resolver a minha vida. Deixa eu garantir a segurança da minha família antes, para depois te seguir. Amém, amados?
Vamos supor, a gente não tem exatamente como saber, mas vamos supor que esse homem pensasse dessa forma. Vamos imaginar que a resposta que ele deu fosse uma desculpa legítima, e que ele estivesse pensando nisso: não, eu não posso atender o chamado de Jesus agora porque eu tenho que cuidar de outras coisas importantes. Seria pecado se ele pensasse assim? Sim ou não, igreja? De verdade. Ele pensar dessa forma: não, Jesus, eu não vou te obedecer agora não, porque eu preciso cuidar da família. Seria pecado, igreja? Sim ou não? Não. Nada disso aqui seria pecado. Se ele tivesse dito para Jesus: deixa eu enterrar meu pai, mas pensando: não, meu pai não morreu ainda, mas vai morrer, minha família vai precisar, a coisa vai complicar, eles vão precisar de mim, eu vou precisar ajudar. Não seria pecado. Mas sabe qual é o problema? É que apesar de não ser pecado, é algo que adia o propósito de Deus na sua vida. É isso que Jesus está falando. Apesar das desculpas legítimas não serem pecados, muitas das vezes elas atrasam, elas adiam, elas paralisam o propósito que Deus tem na sua vida. O reino de Deus não funciona por excesso de preocupação, ele funciona por uma fé obediente. Eu posso ouvir um glória a Deus aí? Eu vou repetir essa frase: o reino de Deus não funciona com excesso de preocupação, mas ele funciona com uma fé obediente. Volto a dizer, quando Jesus aqui disse: siga-me, para esse homem, a única coisa que Jesus queria, mais do que a obediência, era ser a prioridade dele. E nessa noite, Deus nos trouxe aqui para falar para cada um de nós, a começar por mim quando me deu essa palavra, que Ele quer ser a sua prioridade. Ele sabe que muito daquilo que você fala, muitas justificativas que você dá são legítimas, mas são coisas que estão adiando o propósito de Deus na sua vida, e que talvez você possa contornar para priorizar a Deus, e que em alguns casos você pode dar mais para Deus, e que em alguns casos você pode fazer mais para Deus, que em alguns casos você pode priorizar ao Senhor. Entenda uma coisa: quando o Senhor Ele pede o teu coração, não é porque Ele precisa do teu órgão. Quando o Senhor Ele pede a tua fidelidade, não é porque Ele precisa do seu dinheiro. Quando o Senhor Ele pede a tua família, não é porque Ele precisa da tua casa, não. Quando Ele te pede as coisas, não é porque Ele precisa daquilo que você tem, não. Ele pede, sabe por quê? Porque quando você obedece, sem desculpas, sem reservas, Ele pede, porque quando você obedece sem dar desculpa, mas quando você vai imediatamente, ao obedecer imediatamente, você está fazendo dele a prioridade da sua vida. Glória a Deus, amados. Você só vai ser imediato naquilo que é prioridade. Você só vai agir no imediatismo para as coisas que verdadeiramente são importantes. Então, quando o Senhor Ele pede o teu coração e você dá o teu coração para Ele, quando o Senhor pede a tua casa, a tua família, e você dá a tua casa para Ele, nesse momento Ele está sendo a tua prioridade. Deus, Ele passa a ser a minha prioridade quando, pastor? Quando Ele fala e eu obedeço. Quando Ele pede e eu não retrocedo. Quando Ele direciona e eu não dou desculpas. Aí vem aquela pergunta: pastor, então por que é tão importante Deus ser a minha prioridade? Por que o Senhor requer de mim, exige de mim que eu lhe priorize? É simples, querido. É simples. Sabe por que é importante fazer de Deus a nossa prioridade? Porque se a gente diz que estamos nele, se a gente diz que caminha com Ele, se a gente diz que serve a Ele, mas Ele não é a nossa prioridade, o que isso significa? Que nós vivemos uma fé dividida. E Deus não divide a glória dele com
Se eu digo que caminho com Cristo, mas Ele não é a minha prioridade, então eu estou como? Dividido em dois pensamentos. É simples assim. Pessoas divididas não vivem nem o reino plenamente, nem o mundo plenamente, e nem o reino com autoridade. Diga isso comigo. Pessoas divididas, repete isso, diga. Pessoas divididas não vivem nem o mundo plenamente e nem o reino com autoridade. Pode ver, a pessoa que está dividida, ela nem consegue desfrutar o mundo como um mundano faz, e ela também não consegue ser 100% firme como um verdadeiro cristão deve ser. Por quê? Porque ela não consegue desfrutar nem o mundo plenamente e nem a fé com autoridade. Aí a gente lembra daquela passagem onde o profeta Elias chegou para o povo e disse: vem cá, gente, 1 Reis 18, 21. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? O que você pensa que é cochear entre dois pensamentos? É só você dizer sim para Deus e não para o diabo? O que você acha que é cochear entre dois pensamentos? É só você dizer sim para a igreja e não para o baile? Não, amados. Sabe quando é que você cochia em dois pensamentos? Quando você diz sim para Deus, mas Ele não é a tua prioridade. Quando você diz sim para Deus, mas Ele não é a prioridade da tua família. Quando você diz sim para Deus, Senhor, eis-me aqui, conta comigo. Mas quando Ele conta contigo, Ele não pode contar com você. Elias vai virar para aquele povo e vai dizer: até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Se Deus é Deus, se o Senhor é Senhor, então sirva-o, então vai, prioriza-o. Mas se Baal é Deus, então que sirva Baal. Agora, o que não dá, o que não cabe mais, é você ficar na igreja tirando aquela onda de que o Senhor é Deus, de que Deus é Senhor da tua vida, mas Ele não é a tua prioridade em absolutamente nada do que você faz. Amém, amados? Jesus, olha aqui, deixa eu falar uma coisa para você, olha bem para mim. Jesus não te chamou para te ajustar. Jesus não te chamou para te consertar. Jesus te chamou para te dar uma nova vida. Posso ouvir um glória a Deus aí, queridos? Eu vou repetir: Jesus não te chamou para dar um jeitinho em você. Você está na igreja, Jesus não te chamou para te dar uma consertadinha. Não, Ele te chamou para que você viva a partir de hoje em novidade de vida. Romanos capítulo 6, versículo 4. Andemos em Cristo em novidade de vida. O Senhor me chamou, o Senhor te chamou para que nós venhamos andar em novidade de vida, para que nós venhamos viver uma vida nova, um casamento novo, uma vida financeira nova, uma vida profissional nova, uma vida espiritual nova. Diga glória a Deus aí, meu querido. É para isso que Deus te chamou. Mas essa novidade de vida a gente só tem como? A gente só tem com quem? Em Cristo. E de que forma? Não cocheando entre dois pensamentos, mas estando firmado nele. E o que é estar firmado nele? O que é não cochear entre dois pensamentos? É fazer dele, e somente dele, a minha única e a minha maior prioridade. Glória a Deus. Andar em novidade de vida requer de nós o quê? Não apenas obedecer. Tem gente que acha que obedecer é tudo. Obedecer é importante. Eu chego até a dizer que obedecer é fundamental. Mas obedecer não é tudo. Diga comigo, obedecer. Fala bem alto, igreja, vamos lá, diga: obedecer não é tudo. Amém, amados? Obedecer não é tudo. Agora, obediência, fazendo dele a minha prioridade, isso sim é o que faz a diferença. Amém? Porque obedecer, eu posso obedecer o que ele me mandou hoje daqui a um mês. Amém?
O que Ele me mandou hoje eu posso obedecer daqui a um mês, quando a chuva passar. Aquilo que Ele me mandou hoje eu posso obedecer daqui ano que vem, quando a minha vida melhorar, quando a coisa melhorar, quando a vida estabilizar, quando eu achar que dá. Agora, obedecer e priorizar é agora, não é amanhã, amém? Nessa noite, Jesus está falando para nós, para mim, para cada um de nós aqui, a mesma palavra que Ele falou para aqueles discípulos no texto que a gente leu em Lucas 9. Você sabe qual é a palavra que o Senhor está liberando para cada um de nós aqui hoje? E essa palavra é só para você. Quem não veio, perdeu. Jesus está falando para você nessa noite: segue-me. Glória a Deus. Jesus está falando para você: segue-me. Jesus está falando para você, Vilma: segue-me. Jesus está falando para você, Drica: segue-me. Adriana, Jesus está falando para você: segue-me. Vander, Jesus está falando para você: segue-me. Natália, Jesus está falando para você: segue-me. Pastor Fabiano, Jesus está falando para você: segue-me. Dudu, Jesus está falando para você nessa noite: segue-me. Vitor, Jesus está falando para mim nessa noite: segue-me. Mas Ele está dizendo: segue-me, mas não é amanhã. É para me seguir, mas não é quando você resolver teus problemas, quando você resolver tuas pendengas, quando você resolver que está tudo bem, não. Não é quando você achar que está pronto. Ah, pastor, eu ainda não estou pronto, eu preciso me preparar, eu preciso me arrumar primeiro. Não, Ele está te chamando agora. Aleluias, aleluias. Ele está te chamando agora, Isaías. Ele está te chamando agora, Karine. Ele está te chamando agora, Eliane. Agora. Mas a pergunta é: qual vai ser a tua desculpa? Qual vai ser? Deixa eu enterrar meu pai? Deixa eu consertar a minha vida. Se fosse para você consertar a tua vida, você já teria conseguido sozinho. A tua vida vai se consertar, meu querido, quando você fizer de Jesus a tua prioridade. E quem vai consertar não é você, quem vai consertar é Ele. É Ele, e não vai consertar não, é nova vida em nome de Jesus. A palavra bem forte ao Senhor aí. Ele não te chamou para consertar, Ele não te chamou para consertar, Ele te chamou para viver em novidade de vida. Ah, deixa eu consertar minha vida. Para com esse negócio de consertar. Ele vai fazer novo. Diga glória a Deus. Ele vai fazer novo. Não é consertado, mas Ele está te chamando hoje. E qual é a tua desculpa? Hebreus capítulo 3, versículo de número 15. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Quem está ouvindo nesta noite a voz do Senhor seu Deus aqui neste lugar? Quem está ouvindo Deus aqui neste lugar? Diga glória a Deus. Então se coloque de pé em nome de Jesus. Você vai se colocar de pé agora, meu querido. Você vai se colocar de pé agora e a gente vai orar. Você vai se colocar de pé agora e a gente vai clamar ao Senhor. Você vai se colocar de pé agora. Por favor, não dispersa. Por favor, não dispersa, porque o momento da oração é tão importante quanto o momento da palavra. Eu quero ouvir a igreja levantando a mão, abrindo a boca e dando glória a Deus aí. Eu quero ouvir você dando glória a Deus nessa noite, nesse lugar. Você vai fechar os teus olhos. Você vai fechar os teus olhos. Eu quero chamar aqui na frente a pastora Bárbara, que ela vai fazer essa oração comigo. Eu vou fazer essa primeira oração e a pastora vai orar por você. Mas eu quero que toda a igreja agora feche os olhos. Você pode dar glória a Deus aí, meu querido? Porque se Deus falou com você nesse lugar, então abre a tua boca e glorifica o Senhor aqui. Você pode dar glória a Deus. Levanta a tua mão e adora o Senhor aí, querido. Aleluias.